morre. Que história é essa? Que loucura é essa? Parece derrota, mas é Deus dizendo: o que para a terra é derrota, quando está debaixo da minha vontade, da minha missão e do meu governo, está tudo fluindo para que a minha glória seja conhecida. A palavra de Deus vai mostrar em Gênesis 12 e em Gênesis 15 que havia uma promessa declarada para o povo de Israel. Eu quero ler o trecho de Gênesis 13, 14 e 15, dizendo o seguinte: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Oh. Poderoso, sai de onde você está, arranque de onde você está. Um dia, Deus me deu uma visão específica, são coisas simples que o Espírito Santo vai ministrando no meu coração. Você deve ter aqueles momentos em que Deus vai trazendo algumas coisas, mas uma das coisas que Deus fez comigo, eu quero te convidar a fazer agora. Por exemplo, olha para o alto. Você não consegue enxergar aqui o céu, você não concorda comigo? O que você está enxergando é um teto. Sabe por quê? Porque tudo que o homem constrói é teto. O que Deus faz é céus. Não tem limite, não tem onde para, é grande, é imensurável. Eu quero declarar sobre a sua vida: você vai abrir mão dos tetos e vai ver os céus que Deus está liberando sobre você. E quando você vê, Deus vai falar: onde os seus olhos estiverem vendo, eu darei a você e a sua descendência. Isso é muito poderoso. Eu quero te dizer uma coisa: como é que eu sou mineiro, nasci em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, fui criado lá na região do Vale do Aço, sou filho de nordestinos, meu pai e minha mãe são de Arco Verde, Pernambuco, sou casado com uma paraibana, então ora por mim, é uma luta desigual. Enquanto eu estou com queijo, ela está com a peixeira, é um negócio completamente complexo isso. Mas como é que poderia esse mineiro estar aqui, filho de pais nordestinos, pregando essa palavra? Um dia, a minha bisavó, junto com meu bisavô, eles souberam que do lado da casa deles, uma casa geminada, tinha vindo uma igreja evangélica. E eles ficaram assustados, lá no sertão do Nordeste. E eles falaram: o que está acontecendo aqui? E começou a rolar o culto. Porque a gente gosta de fazer barulho, não é verdade? A gente gosta de cantar, adorar. E aí ela colocou o ouvido para ouvir o que estava acontecendo do outro lado. Ela estava curiosa. Ela coloca o ouvido. E ela falou assim: interessante, eu achei que era diferente. Ela olhou para o meu bisavô e disse o seguinte, meu bisavô chamado Antão. Ela falou assim: vamos no próximo domingo, só para a gente ver como é que é. Passou uma semana, no outro domingo, a minha bisavó foi. Ela ouve aquela mensagem, ela entrega a vida dela a Jesus. Depois de algum tempo nasce o netinho dela. E ela fala: não, eu vou fazer algo especial. Ela compra uma Bíblia. E ela ensina o netinho dela a ler, lendo a Bíblia. E aquele netinho guarda aquela Bíblia com muito carinho. Ele entrega a sua vida a Jesus. No meio do sertão, onde ninguém poderia imaginar, aquela criança sonha em ser médico. Eu quero ser médico. E ele ouviu dos seus pais: não nascem médicos na nossa família. Mas ele disse: eu creio que Deus pode me transformar num médico. E ele se torna médico. E ele pega então aquela Bíblia, e ele pega os seus 2 filhos, no caso eu e meu irmão. E ele ensina a gente a cada dia em cima daquela mesma Bíblia. E um dia eu entrego a minha vida a Jesus, eu me caso com a minha paraibana, e eu falo: eu quero essa Bíblia. Eu pego essa Bíblia e eu passo um ano inteiro com os meus filhos lendo na mesma Bíblia. Sabe qual é o nome disso? Legado.
A minha bisavó já faleceu, mas o fôlego de vida dela ainda continua soprando em todas as gerações. Eu quero te dizer uma coisa, no dia que Deus chegou na sua vida, Ele eternizou a sua história. Um dia vai ter um neto, um bisneto, alguém que vai falar assim, se não fosse essa pessoa na minha vida, eu não poderia ter chegado aqui. Porque a palavra de Deus, ela não para no tempo. Ela curva o tempo a seu favor. Em Abacuque 2, versículos de 1 a 3, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Olha que palavra poderosa. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque não estava bem. Na verdade, ele passa alguns versículos só reclamando. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Amém? Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aleluia, aleluia. Então, se Deus declarou algo, se Deus profetizou algo, se Deus entregou algo, você vai dizer assim, ó, eu vou gravar, eu vou escrever, eu vou me lembrar, eu vou perseguir, eu vou orar, eu não posso deixar que uma promessa de Deus se perca. E como tudo começa? Em Gênesis, nós vimos Deus fazendo todo o universo, criando todo o universo, mas também semeando o nascimento de uma nação. Em Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, o pré-anúncio da vinda de Jesus Cristo. Mas lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Deus faz uma promessa a Abraão, que vai se transformar no pai da fé. E ali nasce os patriarcas. É um momento em que Deus está semeando a nação. Em Êxodo, Deus forma a nação. Ele arranca uma família que estava escravizada no Egito. E ele traz essa família para deixar de ser apenas uma família grande, para se transformar numa nação com costumes, com lei, com força, com idioma bem definido. Em Levítico, Deus consagra a nação. Em Números, Deus disciplina a nação. Em Deuteronômio, Deus alinha a nação. E em Josué, Deus dá a conquista para a nação. Eu quero dizer sobre você, como igreja, que aquilo que Deus está fazendo é alinhar as coisas para que a vontade dele seja realizada. Essa igreja está fazendo 43 anos de idade. E 43 anos, muita coisa acontece. Em 43 anos, a história vai acontecendo. Algumas, uma sensação de vitória, de avanço e de alcance. Em outros momentos, luta, batalha. Parece que as coisas não estão se ajustando. Mas Deus está dizendo, olha, eu estava falando com os pastores ali, eu estou ajustando a malha. Porque algumas coisas não passam para a próxima estação. É um filtro do céu. E Deus faz isso. Deus filtra. Deus alinha. Deus ajusta. O azeite vai sendo alinhado, vai sendo aperfeiçoado e refinado. Porque o que vem de Deus é poderoso. Amém? Na nossa igreja, eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Eu estou na igreja, eu me converti com 8 anos, dentro do contexto de uma igreja batista, e sempre fui de uma igreja batista. A igreja da cidade é uma igreja de origem batista também. E ao chegar na igreja da cidade, ainda era chamada Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Cheguei lá em 2011, recém-casado, 7 dias de casado. E a gente constitui toda a nossa família lá. E durante esse tempo que eu estou em São José dos Campos, uma das coisas que eu aprendi
E eu quero que você repita comigo. Eu vou falar e depois você vai repetir, tá bom? Depois que eu falar tudo, para você crer naquilo que você vai falar. Não perca tempo com quem está no controle. Olhe para quem está no governo. Tem alguém que está acima do controle. Se você já viajou de avião, você já viu essa cena. O avião acima da tempestade. Às vezes tem tempestade lá embaixo, mas onde o avião está acima da tempestade. Acima de tempestades existe um céu aberto, amém? Então não perca tempo com o que está acontecendo no nível humanidade. Existe um Deus que ama a igreja dele, amém? Existe um Deus que vê todas as coisas. E é nesse sentido, olhando para o Senhor, que nós enxergamos tudo o que Ele está fazendo. Eu queria que você repetisse comigo então. Não perca tempo com quem está no controle. Veja quem está no governo. Amém. Muitas são as vezes, seja no contexto familiar, seja no contexto de casa, seja no contexto do trabalho, a gente perde tempo demais olhando para as pessoas. E Deus está falando, sou eu que governo a sua vida. Eu quero deixar alguns princípios para você. Em Josué 4, Deus vai falar com o povo de Israel que está próximo de conquistar. E Deus vai deixar alguns princípios espirituais. Para se preparar para a conquista, primeiro princípio, ouça o direcionamento de Deus. Em Josué 4, versículos de 1 a 3. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande para que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde vão passar a noite. A pergunta é, o que Deus está falando para a sua vida? O que Deus está falando para você? Essa é a parte importante. Antigamente, a gente tinha muita gente utilizando o Facebook, né? Aí essa frase faria todo sentido. Menos face, mais face, né? A verdade é que a gente muitas vezes procura nos lugares errados as respostas certas. A resposta vem da boca de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A resposta, a gente não vai encontrar na terra. A gente não vai encontrar na terra. Eu encontro a resposta quando eu abro a Bíblia. Você quer ficar adoecido? Abra o jornal todos os dias. Você quer viver esperançoso? Abra a Bíblia todos os dias. E quando você abrir o jornal, e depois, ou antes, você abrir a Bíblia, você vai declarar sobre a terra aquilo que Deus pode mudar sobre a sua realidade. A verdade sobre esta igreja não é a mudança interna dela, mas é o impacto dela nessa cidade. Eu profetizo sobre essa cidade, de que essa cidade não será a mesma por causa dos próximos anos do que Deus vai fazer. Vai diminuir a violência, vai diminuir os processos errados na cidade, o feminicídio, vai diminuir uma série de coisas, porque essa igreja vai transformar a realidade dessa cidade. O que essa igreja guarda, nem parede e nem teto é capaz de reter. O Senhor está falando. Quem entra no lugar porque ouviu a voz de Deus, não sai do lugar quando ouvir a voz das pessoas. As pessoas vão errar com a gente, é natural, gente. Olha, a gente tem que pensar que a igreja é igual a arca de Noé. Amém? Tem uma girafinha, não é? Tem um rinocerontezinho do lado. Dá uma olhadinha de lado, você vê. Tem uns bichos estranhos. E quando a gente começa a entender, o que a Bíblia diz? Ame o seu próximo
Porque quem me incomoda não está longe, está perto. É óbvio. Eu já vi muita gente falando, olha, amo muito aquele pastor. É claro, ele está longe. Deixa ele estar perto de você. A gente tem as nossas humanidades. Faz parte. Então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar focado no que as pessoas vão dizer a meu respeito. Eu estou focado no que Deus está falando sobre mim. Eu estou focado na palavra que vem da boca do Senhor. Não vamos conseguir agradar todo mundo. Não vamos. Então meu foco tem que ser o que Deus disse a meu respeito. Em Lucas 6, o versículo 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e quem também designou como apóstolos. A verdade é, eu estou tomando a minha decisão baseado em quê? Já vi muitas famílias serem destruídas porque aceitaram uma proposta de emprego que dividiu a casa. Ganhou mais dinheiro e perdeu a família. Já vi famílias sendo destruídas porque mantiveram sonhos de infância, mantiveram sonhos do coração. Ah, meu sonho de infância é me mudar para os Estados Unidos, mas casou com alguém que quer ficar em Santa Bárbara do Oeste. O meu sonho, me lembro, o pastor Carlito perguntando, Andrei, qual é o seu sonho? Eu falei assim, pastor, fazer meu mestrado no seminário teológico de Dallas. E aí ele disse, nossa, que legal, estava recém-casado. Nasceram meus 3 meninos. Estou em São José dos Campos. Estou fazendo hoje meu mestrado, mas na região. E se você me perguntar, Andrei, você está insatisfeito? Eu falei, não. Os meus sonhos mudaram. Porque eu quero o que Deus quer para mim. Ei, não força a barra. Se Deus te disse, fica com a palavra de Deus. Tem hora que a gente quer mais o que é nosso do que o que é de Deus. Meus irmãos, eu odiava a tal da banana. Era uma fruta para mim detestável. Não gostava do cheiro, não gostava de nada. Um dia eu fui pregar numa igreja e uma mulher disse assim, pastor, toda vez que alguém vem pregar aqui, eu preparo um bolo. Eu oro. Eu não compro bolo na padaria. Eu compro os ingredientes e preparo. Eu fiz um banoffee. Eu olhei para a cara daquela irmã e falei, meu Deus, e agora? Graças a Deus eu precisava pregar. Subi para pregar, preguei, a irmã nunca mais vi. Arrebatada não foi, porque eu também sou crente, né? E uma coisa eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse bolo? Primeira pessoa que eu vi, entreguei o bolo e fui embora. E Deus disse assim, aquele bolo fala muito sobre você, André. Eu falei, por quê? Ele disse, filho, para pensar. Aquela mulher gastou dinheiro, gastou tempo, criou expectativa para fazer algo que você não gosta. Até quando você vai continuar fazendo bolos de banana para mim, Andrei? Você está gastando dinheiro, está gastando tempo, criando expectativa para fazer algo que eu não te pedi para fazer. E Deus disse ao meu coração, eu não vou te cobrar tudo o que você está fazendo, apenas o que eu te pedi. E às vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente está criando expectativa, investindo recurso, imaginando ideias. E Deus está falando, nunca te pedi isso. Você está perdendo tempo. Por que você está fazendo isso? Isso está te consumindo, isso está te destruindo. Então eu quero te dizer aqui nessa noite, para você e para a minha vida, a gente precisa ser aperfeiçoado em ouvir a voz de Deus. E dizer, eu não vou perder meu tempo, eu não vou perder meu dinheiro, eu não vou perder as minhas expectativas, tentando fazer o que é meu, mas tentando fazer o que Deus me pediu para fazer. Mas há um segundo princípio.
Obedeça com fidelidade. Em João 4, versículos 4 e 5, Josué convocou os 12 homens que lhe escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. O que que o líder fez quando ouviu a voz de Deus? Obedeceu. O que é obedecer? É praticar. Obedecer é ouvir. Tem um versículo que eu ensino para os meus filhos, está lá em Salmo 62, 11. Esse versículo utiliza um recurso de linguagem. Eu vou explicar o recurso de linguagem, mas eu quero ir para além do recurso de linguagem, ok? O recurso de linguagem basicamente é o seguinte, eu vou ler o versículo e eu vou te explicar. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, o poder pertence ao Senhor. O recurso de linguagem ele começa dizendo uma vez, duas vezes, porque o que ele quer dizer é que a próxima coisa que ele vai falar é muito relevante. Então, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, o poder pertence ao Senhor. Mas o Espírito Santo começou a ministrar algo diferente no meu coração. Ele falou assim: filho, quando você vive como um filho amado de Deus, o filho, ele ouve duas vezes o que o pai disse uma. Vou repetir. O filho ouve duas vezes o que o pai disse uma. Deus não precisa repetir. Ele internamente, como filho, repete para si mesmo: o meu pai já me deu essa direção. Deixa eu tentar te explicar. Continuar orando pelo que Deus já respondeu é incredulidade. Vou repetir. Continuar orando pelo que Deus já respondeu é incredulidade. Sério, pastor? Sério? Em Êxodo 14, 15, Deus repreende a oração. Então disse o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Deus está repreendendo. Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ei, Deus não quer que você fique diante do mar vermelho fazendo vigília de oração. Se Ele te mandou atravessar, bota o cajado. Ele vai abrir o mar, o milagre vai acontecer e a glória dele será reconhecida por toda a terra. Se Deus te mandou, não fique orando. Se Deus te mandou, agora é uma ação, é uma obediência, é uma atuação. Então eu não vou ficar paralisado enquanto igreja. A igreja, sal e luz, não pode ficar com as promessas do passado. Ela precisa pegar isso e se projetar para o futuro que Deus preparou. Tem um versículo que Deus liberou sobre a mulher virtuosa. Eu falei assim: Senhor, esse versículo não é só para a mulher não, eu recebo para mim também. Que ele diz que a mulher virtuosa se veste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Essa mulher, ela se vestiu, se preparou. Força e dignidade significa que ela está vestida esperando algo real. E não estou falando de verdadeiro apenas, estou falando de realeza. Ela está olhando para o futuro. Você sabe quem é que sorri diante do futuro? Quem tem esperança e expectativa. Ela está olhando para o futuro e ela diz: há algo bom que está reservado para mim. O filho amado de Deus, ele está olhando o presente, ele bota o cajado e ele diz: pode ser que depois deste mar vermelho tenha desertos, mas eu sei que depois do deserto existe uma terra da promessa, onde mana leite e mel. A obediência é fruto da rendição. Mas há um terceiro princípio: lembre-se de tudo que Deus já fez. Versículos 6 e 7 do capítulo 4. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Algo muito louco aqui. Deixa eu tentar te explicar. O Mar Vermelho são águas assim, ok? Não tem correnteza.
Quando Moisés colocou o cajado, o mar abriu formando duas colunas. Está junto comigo? Eles atravessam. Se você entender do mapa, você vai entender que não faz o menor sentido atravessar o Mar Vermelho para ir para a Terra Prometida. Não faz sentido. Deus empurra o povo de Israel para o Mar Vermelho para que o milagre acontecesse e eles entendessem que Ele estava com eles. Quando uma impossibilidade estiver diante de você, Deus não está te pedindo para resolver, Deus está te pedindo para depender, porque um milagre vai acontecer, amém? Então ele atravessa o Mar Vermelho. Aí a loucura vem. O que poderia ser 40 dias vira 40 anos por causa da desobediência e da rebeldia, porque a fé antecipa o futuro, mas a rebeldia adia o futuro. O que poderia ser 40 dias virou 40 anos. E eles começam a dar voltas e voltas e voltas e voltas. E é um negócio tão louco que o livro de Números não era para ter sido escrito. O livro de Números foi escrito por causa da rebeldia e da desobediência. Toda vez quando eu penso nisso, eu fico refletindo quantas páginas da minha vida não precisavam ser escritas se eu não tivesse desobedecido. Mas ok, o povo passou por isso. E eles estão agora diante do Rio Jordão. Mas o Rio Jordão é diferente, é um rio de correnteza. Como que acontece o Rio Jordão? As geleiras do Monte Hermon derretem e elas descem pela colina do monte. E embaixo elas formam um lago de Genezaré, que é também conhecido como o Mar da Galileia. Essas águas começam a escapar e a escorrer, descendo ladeira abaixo. Essa água que está escorrendo é chamada de Rio Jordão. E lá embaixo, no final de tudo, nós temos o Mar Morto. Então agora eu quero que você entenda. Existe uma correnteza. Você fala, onde você quer chegar, pastor? Agora, eles estão tendo que atravessar o Rio Jordão. Um milagre parecido acontece. As águas do Mar Vermelho foram abertas. Agora o Rio Jordão tem correnteza. E a correnteza, algo diferente acontece. Quando as pedras que vão servir de memorial são colocadas no meio, lá de baixo é formada apenas uma coluna. O rio é travado, a correnteza é travada, ela não consegue continuar carregando. Aqui vem uma palavra interessante. Jordão significa aquele que leva. O povo de Israel estava para passar por ali. E era como se Deus estivesse dizendo assim: essas águas poderiam levar você, poderiam carregar as promessas, poderiam destruir vocês, mas eu travei aquele que leva, para que vocês passem por terra seca, e isso vai servir de memorial. E quando a sua descendência perguntar o que são essas pedras, vocês vão precisar dizer: Deus agiu, interviu e não permitiu que a promessa fosse destruída. Essa palavra me lembra muito o que aconteceu uma época no Rio de Janeiro. Em 2012 ou 2012, se eu não me engano, teve um deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Foi terrível. Em Teresópolis. Eu cheguei lá e fui um dos enviados pela igreja da cidade. E você sabe, irmão, minha irmã, a gente foi levar mantimento. Aquelas cidades, elas cheiravam morte. Eram helicópteros sobrevoando com corpos. Eram caminhões frigoríficos parados no meio da estrada e eles recebiam os corpos das pessoas que tinham morrido naqueles deslizamentos de terra. E a gente foi. E eu me lembro que chegou um momento que a gente não conseguia ir mais de carro. A gente teve que ir andando e a gente chega no alto da igreja. A igreja ficava bem no alto. E quando a gente via, não tinha mais essa parte do fundo, meu irmão. Essa parte aqui tinha sido levada também. Aqui tinha um púlpito e o fundo da igreja tinha sido levado. E a gente chegou no fundo e a gente olhava lá embaixo, era só terra, era só lama. Tinha apenas uma casa. Uma casa.
O resto era lama. E eu me lembro que eu olhei para o pastor da igreja e eu falei, o que é aquilo ali? Cara, o caos destruiu tudo. E tem uma casa. Ele falou assim, meu irmão, eu vou te contar a história. Um casal de idosos mora nessa casa. Eles são da nossa igreja. Ele estava dormindo. E ele começa a ouvir um barulho terrível acontecendo. Ele sai da sua cama, ele abre a porta da casa e ele vê carro sendo levado, ele vê poste sendo levado, ele fecha a porta, ele volta para o quarto e diz assim, mulher, o mundo está acabando. Está tudo sendo destruído. E então eles dobram os joelhos e começam a orar. E eles clamam ao Senhor, eles oram ao Senhor. E parece que a avalanche faz a curva e não leva a casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Onde tem um homem de oração, uma mulher de oração, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquilo que poderia levar e destruir faz a curva. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei o que está dando volta sobre a sua vida, mas eu declaro sobre você, enquanto você tiver fé, enquanto você crer, enquanto você depositar a sua vida na mão de Deus, enquanto você permitir que Deus trabalhe o seu caráter, o seu coração, transforme você de dentro para fora e de forma autêntica, a mão de Deus paralisa aquilo que te destruiria. Eu quero trazer um quinto princípio. Estou chegando no fim, prometo. Essas promessas de pastor, né? Pregando. Termine o que Deus te ordenou. O que Deus te pediu? Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão, até que o povo de Deus fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Como é preciosa essa palavra. Tem coisas que a gente não entende. A palavra descanso, sabá, em hebraico, vai dar origem a sábado, este dia. Essa palavra, ela não significa descanso só. Descanso também. Mas não é só descanso. A palavra significa, tudo foi concluído. O que tinha que ser feito foi feito. Acabou o que precisava ser feito. Ei, não existe descanso para coisas não concluídas. Você já saiu de férias e já voltou mais cansado do que antes de sair de férias? Até essa sensação? Às vezes acontece porque você não concluiu um trabalho, saiu de férias, o trabalho te acompanhou. Aí você está abrindo e-mail, está fazendo. Você não consegue se livrar daquilo. Porque descanso é concluir. Porque Deus te daria novas promessas se você não fez as antigas que Ele já te confiou? Deus está te chamando o seguinte: conclua o que eu te pedi, porque existe uma porção nova do que eu desejo te liberar. Quando Salomão terminou o templo, você sabe o que aconteceu? A glória de Deus desceu. Você sabe o que aconteceu quando Jesus na cruz do Calvário, de braços abertos, e disse: Tetelestai, está tudo consumado. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desce. Em Pentecostes, em Atos 2. Não existe redenção, não existe salvação sem que a obra seja concluída. Noé, se tivesse feito a arca pela metade, a arca não poderia salvar a família e a promessa. Então repete assim comigo: eu preciso concluir a promessa, o pedido, a direção de Deus sobre a minha vida. Sexto princípio: prepare-se para a batalha.
Cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor numa planície, rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado a Moisés. Tem uma realidade: não existe conquista sem batalha. A gente quer vencer, mas a gente não quer lutar. A gente vive um cristianismo, graças a Deus, com liberdade, ou não é verdade? Eu tive a oportunidade de ir no Egito, no Cairo. A igreja no Cairo tem um tanque de guerra na entrada e um tanque de guerra na saída. Você passa por revistas do exército egípcio para poder entrar na igreja. A sensação que você tem, essa igreja está vazia. Você entra na igreja, a igreja lotada de jovens, é gente adorando, é gente louvando ao Senhor. E aí você começa a ouvir os testemunhos. O que está acontecendo nessa igreja? Ei, na semana anterior, uma jovem da igreja, uma jovem tinha tomado a decisão por Jesus. E alguns amigos da igreja souberam disso e começaram a orar por ela. Ela era muçulmana e toma a decisão por Jesus na internet. E ao entregar a sua vida a Jesus, o pai dela descobre. Então o pai daquela menina mata a menina e enterra a menina na frente de casa para que todas as pessoas passassem por cima dela antes de entrar em casa. E eu perguntei, pastor, como que ficou a igreja no outro domingo? Ele disse, apaixonada e cheia de vida. O que está acontecendo, pastor? Aprenda agora um princípio que eu aprendi lá no Cairo. O que para a igreja não é perseguição, é conforto. A gente vive um evangelho que a gente tem tanta liberdade que a gente esqueceu de que existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual para você chegar até aqui. Existe uma batalha espiritual quando você tomou decisão para se batizar. Foi ou não foi? Parecia que não dava para se batizar. Parecia que as coisas... Porque existe uma batalha. E nós vivemos num mundo onde a gente não reconhece essas batalhas. O inimigo não está paralisado olhando a sua vida. Ele não entra de folga. Ele não para de tentar roubar, matar e destruir. Mas nós temos um Deus que é Deus sobre todas as coisas. Podemos nos esconder na sombra do Altíssimo e podemos declarar sobre o inimigo que tudo que ele planeja contra a nossa vida, em Cristo Jesus está destruída toda a intenção e plano contra nós. A verdade é que há um posicionamento em Cristo que precisamos manter. Eu quero trazer o último princípio. Para se preparar para a conquista, movimente-se focado na presença de Deus. Em Josué 4,18, quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, olha que coisa interessante, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Não saia de um lugar onde Deus está e não vá para um lugar onde Deus já saiu. O que movimenta você é a presença, é o aroma da presença. Uma vez uma irmã chegou e falou assim, pastor, eu estou alguns dias te procurando para você orar pela minha vida. Eu falei, comigo mesmo? Ela falou, é comigo. É com você mesmo, pastor. Eu falei, beleza. Eu falei, o que é o pedido de oração? Ela falou, pastor, eu preciso que você ore para que eu saia do meu emprego e encontre outro lugar para trabalhar. Eu falei, tem um problema, irmã. Ela falou, qual é o problema? No meu coração está vindo para você ficar. Ela falou, não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou orar para você ficar. Ela falou, pastor, pelo amor de Deus. Ela estava encomendando a oração, olha só. E ela falou, por que você está falando isso, pastor?
Eu falei, Deus não envia os seus filhos para lugares fáceis. Você é uma resposta de oração para esse lugar. Você só está autorizada a sair quando você muda o lugar ou quando você se transforma nesse lugar. Tem algo que Deus está fazendo, tem algo que Deus está realizando. E muitas vezes a gente está pedindo, eu quero sair daqui, eu quero ir para um lugar melhor, eu quero trabalhar num lugar melhor, eu quero ficar num lugar melhor. E se você é a porta de esperança para esse lugar, você é o bote salva-vidas, você é a oração respondida, você é o sinal de Deus para transformar esse lugar. Então eu não posso me movimentar porque a coisa está difícil. Quem se movimenta pela dor não encontra lugar de paz. Não saia de um lugar por causa de uma dor, mas por causa de uma visão. Visão. Se você não viu que Deus te colocou, não se movimente. Sabe por quê? É perigoso demais. A dor não é capaz de sustentar. Repete assim comigo. Aquele que me envia é aquele que me sustenta. Se Ele te enviou, você está protegido pelo Senhor. Para matar um peixe, você não precisa atirar nele. Você não precisa bater nele. O que você precisa fazer? Tirá-lo da água. Para matar o ser humano, basta tirá-lo da presença. Ele agoniza como um peixe fora d'água. Ele está procurando. Eu preciso da presença, eu preciso da presença. Onde está a presença? Para se preparar para a conquista, essa igreja precisa estar em busca da presença. Onde está a presença? O que Deus está fazendo? E então eu quero agora orar por você. Feche os seus olhos. Escute isso que eu vou falar ao seu coração. Há um impacto do que Deus está fazendo na sua vida que está abalando o mundo espiritual. Tem coisas que Deus está querendo resgatar do que Ele te entregou, que talvez você já tenha até esquecido. Promessas que Ele te deu, que você tem até mesmo enterrado. E Deus está querendo dizer, eu te pedi para fazer um memorial disso. Um memorial é algo que não pode ser esquecido. E eu creio que o Espírito Santo está trazendo à sua memória promessas, palavras, pessoas que Ele colocou na sua trajetória e que te ajudaram a te sustentar, a te levantar, a te ajudar a prosseguir. E você está aqui nessa noite não por acaso, mas porque a palavra do Senhor te sustentou. E o que Deus está querendo liberar sobre essa igreja está conectado com cada família que está aqui, com cada vida que está aqui. Eu quero ler esse texto. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessados. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Nessa noite, o inimigo está com medo do que Deus está fazendo por meio de você. Se essa palavra, de alguma forma, entre em contato com algo a respeito da sua vida, talvez algo que Deus está trazendo à memória, algo que Deus está fazendo na sua vida, eu te peço só para você ficar em pé onde você está. Se Deus está trazendo à sua memória, olha, eu te dei essa promessa, eu te dei essa direção, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Eu queria que você ficasse em pé e eu vou fazer essa oração. Tudo aquilo que o Senhor te preparado e clamado, cria porque o poder do clamor pode ressuscitar.
quero de volta o que é meu. Sara-me, foi teu azeite, meu dor. Restitui, leva essa água tranquila, lava-me e refrigera minha alma. Querido Espírito Santo, o Senhor conhece o coração dos seus filhos. Há promessas que o Senhor está movimentando. Há movimentos que o Senhor está realizando, que estão provocando abalos em volta, estão provocando situações. Talvez, Senhor, em alguns momentos os seus filhos vão olhar em volta e vão perceber algumas coisas que estão aparentemente fora do lugar. E talvez o coração dos seus filhos e filhas podem se perguntar o que está acontecendo. Mas esse terremoto que veio, não veio porque os seus filhos erraram, mas porque eles oraram. E o Senhor está deslocando coisas de lugar para colocar os seus filhos no centro daquilo que o Senhor está realizando. Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai movimentar os seus filhos. E assim, Pai, como uma tartaruga em cima do muro, os seus filhos vão chegar em lugares que não poderiam chegar sozinhos, se não fosse pelo poder da sua mão. Eu oro declarando no poder do nome do Senhor Jesus, que toda a intenção do inimigo, toda a intenção das trevas contra as suas vidas, contra as suas famílias, está perdendo poder. O inimigo está sendo desencorajado a prosseguir e tentar abater os seus filhos. E eu te peço que o coração cheio de fé, os olhos cheios de visão, cheios de coragem, ousadia e poder, os seus filhos possam andar no sobrenatural e possam receber daquilo que somente os céus podem entregar. Eu oro, Senhor, para que a palavra declarada, para que a promessa declarada, ela faça poder sobre a vida dos seus filhos. Não porque um homem aqui na terra está declarando, mas porque essa palavra está fundamentada na sua palavra. E com base na sua palavra e na fé dos seus filhos, no poder do teu Santo Espírito, os seus filhos podem ver um milagre acontecer. Eu oro sobre toda essa igreja, declarando, Senhor, que os 43 anos de vida serão superados pelas próximas estações, no sentido de que o Senhor está conduzindo para uma nova estação, assim como eles receberam essa palavra para esse ano de 2026, eu declaro novo do Senhor sobre essa casa, eu declaro novo do Senhor sobre essa igreja, um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento, um tempo de paixão, de entrega, de renúncia, um tempo de formação de liderança, um tempo de chegada de novos filhos da fé nessa família, um tempo, Senhor, de reestruturação para uma nova estação de crescimento, de fé e de alegria. Eu oro declarando sobre essa casa, que aqui seja uma casa de recomeço, seja uma casa de aliança, seja uma casa de oração, seja uma casa de profecia, seja uma casa de adoração e de quebrantamento, que aqui seja uma casa de novos nascimentos, que essa casa gere filhos biológicos e espirituais, que essa casa seja uma casa que vai significar, Senhor, uma casa de vigia sobre essa cidade, que essa igreja seja sal e luz em todo o lugar onde ela estiver estabelecida. Eu oro te pedindo por cada líder, por cada pessoa que corresponde a um grupo de pastoreio, por cada ministério, por cada movimento dessa igreja, que o Senhor esteja à frente, porque essa igreja pertence ao Senhor. Assim nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.
Amém, queridos? Amém? Eu espero que você vai puxar o teu saldo agora e veja que o Senhor contabilizou na tua vida, em nome de Jesus. Essa palavra possa arder durante a noite, ser percussão à noite, para passar um tempo a sós com Jesus e crer que a igreja de Jesus não morre, ela ressuscita junto com Ele, para a glória dEle. Amém, queridos? Amanhã nós vamos ter também o pastor Anderson, ele é lá de Sorocaba, ele vai estar vindo para cá ministrar, né? E os irmãos já conhecem ele, ele vai vir com a banda, com o pessoal lá para ministrar aqui, eles são ali de Sorocaba, a igreja de Sorocaba, eles vão estar conosco aqui, às 18h30. Então você não pode perder, porque quem conhece o Anderson sabe que o homem é valente, né? E eu quero te convidar para você voltar amanhã e nós vamos continuar a festejar. Convide outras pessoas. Você nunca sabe o que Deus vai fazer. Às vezes uma frase, né? Eu trabalhei com missões e um dia uma irmã missionária, ela estava aqui na Unicamp, trabalhando com evangelização de estudantes, e ela vinha em encontro dela uma moça dentro do campus, e Deus falou no coração dela, ela foi lá e disse: olha, eu não conheço você, mas Deus manda dizer para você que Ele ama você. Deus é apaixonado por você. Nós vamos ter uma reunião em tal lugar, tal hora, assim, assim. E naquele dia, naquele horário, aquela mulher estava lá. Ela procurou a Sônia Inayá e disse assim: foi a coisa mais importante que você disse para mim. Chorando. Eu estava deprimida, arrasada, e aquilo que você disse para mim fez todo sentido. Uma frase pode fazer todo o efeito. Uma frase, basta uma palavra só, e Deus vai mover tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado, pastor Andrei. Obrigado. Em nome de Jesus, quero que você leve a saudação da igreja aqui para a tua esposa, para os outros Els de casa, né? E Deus abençoe demais o seu ministério lá em São José dos Campos, seja à frente lá do colégio, seja à frente em qualquer outro lugar. Deus possa justificar demais o trabalho de vocês. Amém? Quantos gostaram do pastor Andrei aqui? Dê uma salva de palmas a Jesus. A Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. O pastor Andrei, ele vai ter que pegar a estrada, né? Então, se você quiser dar um abraço, dá um abraço rápido assim. Zap, né? Tchau. E desejo para ele, a gente deseja para ele um bom retorno. E a gente vai orar também para que Deus guarde ele e o filho, né? Bem que eu viajei muito com os meus filhos, então eu sei como é que funciona esse negócio. É muito legal, né? Muito legal. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, esse sábado aqui, nós te louvamos. Deus, Espírito Santo, ajuda-nos a reter tudo o que o Senhor tem dito nessa noite, Pai. Se precisamos rever, assistir novamente, ajuda-nos para reter a Tua palavra no nosso coração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós nos ajuntamos para celebrar o Teu nome, Pai. Celebrar porque Tu és vitorioso. E o Deus vitorioso, o Cristo vitorioso, vai levar o pastor Andrei e seu filho de volta para São José dos Campos, guardado, protegido. Chegando em casa vai encontrar tudo certo, tudo muito bem, Deus.
e abençoamos o ministério do nosso irmão ali, Pai. Sua família, os outros pastores, ministros, Pai. A igreja vai continuar sendo, aquela igreja vai continuar sendo uma bênção para nós em nome de Jesus, Pai. Nós nos despedimos desse lugar, pedindo ao Teu Espírito Santo que haja consolando, confortando e desafiando a gente, Pai, a prosseguir na nossa jornada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te deu uma noite maravilhosa, abençoadíssima. Vá para casa protegido, guardado e andando sempre na presença daquele que é a tua vitória. Em Cristo Jesus. Uma ótima noite para você.